de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te, e a uma voz ofereceste seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Amém. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque nós estamos reunidos aqui nesse ajuntamento por causa dessa obra maravilhosa que o Senhor fez. Nós vamos estudar daqui a pouco um pouco mais sobre esse plano que o Senhor tem de reunir pessoas salvas nessa comunidade de fé, nesse ajuntamento. Então nós queremos aprender mais sobre isso e o que o Senhor espera de nós, uma vez que nos tornamos membros desse corpo. Então nos ajude a louvar ao Senhor e a cantar, lembrando que o Senhor foi o responsável por nos trazer aqui, por nos acrescentar nesse povo, nessa comunidade de fé. Por isso nós bendizemos o teu nome, o nosso Deus, o nosso Salvador, e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Indo em pé, vamos cantar que Deus é soberano. Juntos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece,
pastor Elcio. Aí, pastor, funcionou a campainha. Funcionou. Posso pegar isso aqui, pastor? Graça e paz, irmãos. Vou tentar ficar daqui, que aqui eu fico mais perto de vocês. Que bom nós termos esse tempo de café. Isso é maravilhoso. Eu estou aqui hoje, mas com o coração sentido, porque eu tinha até planejado em não estar hoje. Isso lá atrás, né? Não sei se vocês acompanharam, ontem à noite foi a despedida do pastor Gary, no Palavra da Vida. Obrigado, meu irmão. E eu tenho um carinho muito grande pela família do Gary, pelo cuidado dele, né? E aí uns dias atrás, eu compartilhando com o pastor André, eu falei, pastor André, eu estou achando que eu vou lá na despedida do Gary. Eu vou pegar um ônibus sexta-feira à noite, aí eu vou, termina lá domingo de manhã, eu volto. Aí o pastor André falou assim, pastor, o senhor tem que analisar o que é mais prioridade para o senhor. Aí eu falei, tá certo, eu vou orar. Mas já saí sabendo. Você vê como é bom a vida de igreja. Na vida da igreja a gente é aconselhado, a gente é orientado, a gente é consolado. A cada dia que passa, eu me torno mais apegado à igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando eu digo a igreja, embora pensando na nossa igreja local, mas pensando no povo de Deus. O que seria da minha vida se eu não tivesse sido inserido nesse povo que Deus separou? Como é bom. E aí eu pude ontem acompanhar o culto pela transmissão, né? Depois eu vou mandar um áudio para o pastor. Eu sempre fico atrás. Tem pessoas que estão à frente da gente. Eu sou daqueles que ficam atrás, né? Eu lembro do pastor Ricardo, a quem estava escrevendo o livro dele, escreveu um livro da biografia, fez contato comigo alguns meses atrás, falando, manda alguma coisa, faça algum relato aí, das viagens mesmo que nós fizemos lá para o Amazonas, mas ela não falou também o que era. Depois o livro sai, era para incluir no livro. Falei, perdi a oportunidade de ter meu nome num livro. Aí, essas semanas atrás, aí mandaram para mim e pediram, faça um vídeo de 1 minuto e meio a 2 minutos, falando alguma mensagem para o Gary, o que ele foi na sua vida. Eu não fiz. Quando foi ontem, eu vi os vídeos de quem fez, colocando lá. Falei, olha aí. Queridos, muito bom nós podermos agora voltar ao assunto. E também fiquei feliz pelo café ali. Aquele tempo do café, não é porque vocês estão com fome. Eu sei que vocês comeram bem na casa de vocês, mas tem 2 objetivos. Um é tentar nos despertar um pouquinho para esse próximo tempo, mas também ter esse contato, né? Como é que a gente consegue dar um abraço no outro? Eu estava numa igreja domingo passado e eu fiquei olhando algumas coisas. Você sabe por que às vezes no culto a gente fica parando o culto? Dê um abraço ao seu irmão, fala com ele que você ama e faça alguma coisa. Sabe por que às vezes isso é necessário? Não estou dizendo que sempre vai ser assim, mas às vezes isso é necessário porque a gente não consegue fazer isso no dia a dia. Às vezes, no domingo à noite, você tem que sair para dar um abraço ao seu irmão, porque você, durante os corredores da igreja, nos encontros durante o domingo, você não consegue nesse corre-corre. O bom seria que no horário do culto não precisasse fazer isso, porque a gente proporciona outros momentos na vida da igreja, para que a igreja se abrace, se conheçam, vejam as suas lutas, orem um pelo outro, leve para casa os pedidos de oração, as necessidades um do outro, porque isso é a vida da igreja. O pastor André, na aula passada, trabalhou a aula 1, estudo bíblico, membresia da igreja, né? E nós vamos continuar hoje pela manhã. O pastor André falou na aula passada, baseada em Romanos, abra aí Romanos 12. Romanos 12, 4 a 5. Eu não estava aqui, mas eu depois assisti a aula, que graças a Deus ficou muito boa a gravação, e eu assisti, porque também mandamos para os irmãos lá do Bom Jesus,
para os irmãos lá do Surubim, mandamos também para os irmãos lá, irmão Divino, pessoal lá do PDS. Romanos 12, verso 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, o pastor André falou que a palavra membro quer dizer integralmente, componente. Usamos sempre essa palavra para falar sobre os integrantes de uma igreja baseado nesse texto, né? Então, a ideia é que os integrantes dessa igreja formam esse membro, são membros que formam este corpo, né? Tanto é que isso aqui nos ajuda a entender a função do membro. O pastor André falou a natureza da igreja no domingo passado, vocês lembram? Ele falou sobre a natureza da igreja. De acordo, ele citou a declaração de fé batista. Entre outras coisas, ele citou a declaração de fé batista. Que a declaração de fé batista diz o seguinte: é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após profissão de fé. Isso é a igreja. Ou seja, a natureza da igreja é isso, é uma congregação local, segundo a nossa declaração de fé batista que nós temos, onde pessoas regeneradas, essa é a ideia, o que é a igreja, é esse povo regenerados, logo em seguida batizada com a profissão de fé no Evangelho, isso é a igreja. Ele diz que o ajuntamento de pessoas comprometidas com Cristo em determinada área constitui uma igreja. Também ele falou que, ele pensou na verdade, e ele colocou uma definição, não sei se vocês lembram, mas eu gostei da definição que o pastor André fez e que nós vamos usar ela. Que a igreja não sei se vai aparecer ali a definição. A igreja vamos ler juntos? Dá para ver aí? A igreja é a comunidade de pessoas uma boa definição, ainda que a gente, quando pensa em definição, a gente quer fazer algo bem curto para ficar fácil de gravar, embora não é tão pequena, mas ela incluiu os aspectos necessários da igreja, né? Que é um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas não são anjos, são pessoas pecadoras ainda, mas que se arrependeram, creram em Jesus como Senhor e Salvador. Ou seja, o que vai diferenciar esse grupo dos outros grupos é que esse grupo, não é que esse grupo é um grupo que não peca mais. Não, ele continua pecando. Mas é um grupo que se arrependeram e creram no Senhor Jesus. Aqui está uma diferença. E agora eles se reúnem para glorificar a este Deus que crê. E ao mesmo tempo, para glorificar, também fazer com que os seus dons possam de alguma forma, cooperar para a proclamação do Evangelho. Isso é a igreja do Senhor Jesus. O pastor André fez uma observação sobre as duas formas da igreja, não sei se vocês lembram. Vocês lembram? Ele colocou duas formas da igreja, podemos ver a igreja hoje. Uma igreja, que é uma igreja, vocês lembram? Global, universal, não é do reino de Deus, mas não esqueci o nome do fundador lá. Então, ele fez isso, a igreja global e a igreja local, né? A igreja global, a igreja, ontem eu assisti no culto lá no Palácio da Vida, eu vi que lá tinha irmãos dos Estados Unidos, irmãos de São Paulo, irmãos de vários lugares do mundo estavam lá. Ali estava a igreja global, vamos chamar assim, né? Inclusive lá tiraram uma foto lá, Gustavo, a Cainã e todos eles juntos lá com a família do Guerre, né? Representando a igreja local de Anapu, lá no meio da igreja toda do Senhor lá presente, né? E quando ele falou isso, ele fez uma separação. A igreja global pode ser chamada da igreja invisível. A igreja invisível é a ideia que só há uma igreja independente de onde esteja, de como se organiza,
ou do nome que lhe é dada. Essa é a igreja invisível. Por exemplo, a igreja invisível, nós temos irmãos presbiterianos, nós temos irmãos cristãos evangélicos, nós temos irmãos de várias denominações que estão aí espalhados. Essa é a igreja invisível, no sentido de que ela existe, e a igreja invisível, inclusive, é de irmãos desta geração e de irmãos de gerações que já passaram. Você já imagina, essa igreja do Senhor, ela é uma igreja invisível. A igreja visível é a igreja que nós estamos vendo aqui todos os dias, nós estamos nos encontrando. Essa é a igreja local, que pode ser chamada, que é uma igreja onde um grupo de crentes que confessam sua fé em Jesus, que foram batizados, que se organizam com o propósito de fazer a vontade de Deus em um determinado lugar. Quando a gente lê as últimas palavras de Paulo aos Romanos, ele cita até os nomes dos irmãos que estavam lá em Roma. Aquela era a igreja local, visível, lá de Roma. Todo mundo sabia. Anapu deve saber onde é que fica a igreja de Anapu. A igreja, que esse povo aqui, somos essa igreja local aqui nesse lugar, né? Ele falou então a natureza da igreja, e em seguida ele falou, o segundo ponto foi, o que significa membresia de igreja? Com isso aqui nós queremos responder a pergunta, o que é ser membro de uma igreja? Pastor André falou que os membros da igreja são as pessoas que foram regeneradas e salvas pelo poder de Cristo Jesus. Essas pessoas agora reunidas e vivendo em comunhão, formam a igreja. Pastor André falou isso. Isso significa ser membro de uma igreja. A membresia na igreja começa quando Cristo nos salva e nos torna membros de seu corpo. Esse é o momento que forma-se a membresia de uma igreja. Contudo, essa obra deve se expressar em uma igreja local. Sendo assim, a membresia é o comprometimento com uma comunidade específica. Ser cristão significa estar unido a uma igreja local. Por que que isso é interessante? Mesmo que não conseguiu projetar ali ainda, mas depois o Elton vai conseguir, eu quero que vocês gravem isso. Quando o pastor André falou o que significa ser membro de uma igreja, a membresia começa quando Cristo nos salva, e quando Ele nos salva, nós nos tornamos membros de seu corpo, que é a igreja invisível. Quando Ele nos salva, nós nos tornamos membros dessa igreja. Contudo, essa obra deve se expressar numa igreja local, ou seja, quando alguém é salvo, a primeira coisa que acontece, deve acontecer no coração dele. Qual é, irmãos? Oi? Congregar. O desejo de congregar. O desejo de procurar quem é os crentes que eu vou me unir a eles. Porque, veja bem, a obra da salvação, ela pode acontecer aqui dentro da igreja, já. Mas ela pode acontecer em vários outros lugares. Ela pode acontecer numa viagem, ela pode acontecer numa conferência fora, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer no evangelismo na rua. A questão é, quando Cristo nos salva, o primeiro desejo que surge no coração do salvo é procurar um grupo para ele se congregar. Foi aí o pastor André fez algumas perguntas, entre as que ele fez, eu lembro de uma pode um crente salvo não desejar congregar? Parece que é mais ou menos assim. Ou ser crente sem comunhão na igreja? Pode. Aí é igual quem vem primeiro, a galinha ou o ovo, né? Poder pode, mas não deve. A grande pergunta é justamente se essa pessoa que foi salva, ela entendeu o evangelho, né? Porque se entende o evangelho, ele vai compreender que o evangelho, ele nos conduz a isso. Aí, se ela não está indo a isso, a pergunta é, se converteu ou não entendeu o evangelho? Isso é bom porque nós começamos a pensar a igreja de uma forma como nós estamos acostumados, em um padrão de igreja. O que é a igreja? É aqueles que vêm aqui, é aqueles que frequentam, mas isso não é a igreja. Pode ser que esteja aí dentro da igreja, pode ser que nem todos são a igreja, né? Mas quando nós pensamos em alguém que foi regenerado, estamos falando de alguém salvo, transformado pelo poder de Deus, o desejo dele é procurar um grupo. Essa é a primeira questão. Por isso, membresia na igreja começa quando alguém se converte
E logo em seguida ela se expressa. Ou seja, a salvação se expressa quando nós buscamos um grupo para começar a congregar. Porque é a expressão, não é a salvação. A igreja não salva. Mas todo salvo deseja a igreja. Grave isso na mente. A igreja não salva. Mas todo salvo não quer ficar fora da igreja. Porque nenhum peixe quer ficar fora da água. Todo salvo deseja. Se não está desejando a igreja, existe alguma coisa errada nisso aí, né? A outra questão, irmão Jaci, que o senhor levantou e que é interessante. Nós vivemos em um momento em que as pessoas dizem o seguinte: não preciso da igreja para ser salvo. Se eu não preciso da igreja para ser salva, qual é a outra informação que vem? Quem é a igreja? Pode falar, irmãos, quem é a igreja? Somos nós. Então, se eu não preciso da igreja para ser salva, e se a igreja somos nós, por que eu devo ir nos cultos e frequentar um grupo? Por que que eu preciso de uma igreja? Se eu sou a igreja. Oi? Para nos fortalecer. Tem duas questões arroladas aí que a gente precisa tirar essa mentira. Primeiro, você não é a igreja. Nós acabamos de ler. Romanos está dito aí. Olha o texto de Romanos. Olha como é que está o texto. Romanos 4, 5. E que a gente poderia ver também lá em 1 Coríntios 12. Olha 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 12 vai falar a mesma coisa que disse lá em Romanos. Mas veja 1 Coríntios 12, 12. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só. Aqui é o corpo. É a igreja. Mas você sozinho não é a igreja. Você sozinho é membro. Essa ideia, ela foi desenvolvida ao longo do tempo e tem levado pessoas com o desejo de expressar a humanidade que todos nós temos, de rebeldia, de não querer submeter, de não querer depender, de querer levar sua vida em um formato autônomo. Tem essa ideia, eu sou a igreja. Não, você não é a igreja, você é membro do corpo. E todos nós formamos a igreja. É certo que a igreja não é o prédio. O pastor André lembrou que prédio veio existir mais de 300 anos depois. Nos primeiros 300 anos de início, a igreja se reuniam não em templos. Mas é certo que nós somos membro do corpo. Tanto é que Paulo vai dizer que se um membro adoece, todo o corpo sente. Paulo vai dizer que se um membro, por inferior que seja, ele faz falta no corpo. Não existe membro superior e inferior. Existe aqui, né? Mas dentro da igreja, todos os membros são essenciais e todos os membros é fundamental para constituir o corpo que é a igreja. Então, essa é a questão. Se a pessoa se converte, pode ser por falta de orientação, inclusive é por isso que nós estamos trazendo essa matéria, de entendimento de que você deixar de congregar é pecado. Você está ausentando. Tem crentes que, 52 domingos, me parece que é o ano, né? Mas se você for fazer uma cadernetinha aqui, você vai ver que tem crente que vem 10 domingos no ano, 20 domingos no ano. E o que ele fez com os outros domingos? Mas não só o domingo, pensa nas quarta-feiras, mas não só as quartas-feiras, pensa nas visitas uns com o outro, pensa na comunhão do outro, pensa em saber da vida no sentido de auxiliar. O que é que diz os mandamentos recíprocos? Exortai-vos uns aos outros, animai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros. Isso faz parte da vida da igreja. Mas quando o crente quer viver numa carreira solo, pode viver, mas não é o que a igreja, o que o Senhor ensinou para a igreja. No reino de Deus,
tudo é conjugado no plural. É o pão nosso, é o Pai nosso, é nosso, é as nossas dores, é a nossa alegria, é o nosso louvor, é o nosso culto ao Senhor, é nós. Nós somos a igreja, nós, não eu. Perceberam a diferença? Nós, não eu. Então, lembre disso. Por isso, deixar de congregar, conforme Hebreus 10, 25, é pecado. Às vezes a gente disciplinava crente, porque o crente está mentindo, comprando, não pagando. Isso também é pecado. Mas o crente deixar de congregar também é pecado, ou está doente. Precisa ser restaurado, né? Então, o pastor André trabalhou sobre isso, e mais algumas coisas que vocês lembram. Mas, tendo lembrado isso, hoje nós veremos o seguinte. É bíblico ser membro de uma igreja? E veremos, por último, como se dá a confirmação de um membro na igreja. Essas duas coisas eu quero ver agora com os irmãos rapidinho. Primeiro é bíblico. E quando eu digo se é bíblico, eu estou perguntando o seguinte: a Bíblia fala que você precisa ser membro? Diga aí, irmãos. A Bíblia. Para louvar a Deus. O pessoal do fundão aí, vocês conseguem encontrar nas escrituras textos bíblicos que nos ensina que você precisa se filiar a uma igreja, fazer parte de um grupo, estar presente em um determinado grupo? Oi? Hebreus 10, 25. Quem mais? Pensa aí em algum momento aí na Bíblia que nos orienta que o crente precisa ser membro. Isso é bom porque pode ser que você esteja entre os congregados, está na igreja faz tempo, não se tornou membro da igreja. Hoje acho que isso não existe mais, mas eu lembro do passado de algumas pessoas que não se tornavam membro da igreja, porque para se tornar membro precisava batizar, e para batizar precisava casar, e se casar perdia a aposentadoria. Então tinha todas essas coisas. Eu não sei, acho que hoje isso acho que nem funciona mais, não sei. Mas eu lembro que uns anos atrás, da irmã Joanita, do irmão Dola, né, me chamou na casa dela, e ela falou para mim assim: pastor, por muitos anos eu segurei essa falta de fé, e falou lá algumas palavras que eu não lembro agora, mas ela disse: eu decidi, pastor, eu e o Dola casamos, e nós vamos batizar, se perder, perdeu, mas eu quero estar firmada nos meus compromissos. Ela usou essa expressão: se perder, perdeu. Casou e batizou. Eu nunca perguntei se perdeu. Mas eu creio que nela está lá. Mas talvez você seja um dos que ainda não batizaram, não se tornou membro, não se comprometeu, mas tem outras razões. A minha pergunta é que, tudo bem, pode ser que alguns ainda usem o argumento, mas eu já estou salvo, eu não preciso. A pergunta é: a Bíblia diz que tem que ser? Aham. Vamos ver alguns textos. Abra 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5, verso 9. 1 Timóteo 5, 9, irmãos, olha aí. Aqui Paulo está dando orientações a Timóteo de como Timóteo deveria cuidar das viúvas. Olha lá, não seja inscritas, senão viúvas, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Olha o verso 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar. Olha, se vocês observam, a igreja aqui mantinha uma lista com os nomes das viúvas que careciam de sustento. Olha o verso 15. Algumas se desviaram. Está vendo aí o verso 15? Desviaram de quê? Como é que ele sabe que algumas se desviaram? De que se desviaram? De seguir a Cristo, afastaram do grupo.
Algumas se afastaram. Então, essa ideia de dizer que o argumento que se tem hoje dos desigrejados, que são muitos, se a gente anda em Anapu, olha, a quantidade de pessoas que dizem assim, eu já fui crente. E eu assim, pastor, eu não estou congregando, mas eu me considero. Não, você é um ímpio, nunca se converteu, ou então você está em pecado, sendo um convertido, mas pelas obras a gente sabe que nunca se converteram. Mas esse argumento, ele não é, e aí se usa o seguinte, eu continuo, eu não estou no grupo, eu não frequento uma igreja, eu não participo. Isso não faz parte. Vê que o grupo é identificado, o grupo se conhece, sabe inclusive quando ele se afasta, quando alguém está distante, quando alguém não participa, conhece e sabe. Olha comigo 1 João 2,19. 1 João 2,19. Alguém lê, por favor. Eles saíram. Veja, aqui o apóstolo escrevendo ao grupo de irmãos ali, ele está identificando um grupo que havia saído do meio deles. Um grupo que antes pertenciam e um grupo que agora sai. Você não consegue identificar quem sai se você não identifica quem chega. Então, esse controle, é claro que oficial, por exemplo, para ter cartório, para ter uma ata, para registrar esses nomes escritos no cartório em ata, isso é novo. Mas havia sim um registro de controle, de saber quem faz parte, quem não faz, quem chega, quem sai. Esse controle sempre houve na igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha comigo, 2 Coríntios. Primeiro, vamos ver 1 Coríntios 5, depois a gente vai para 2. 1 Coríntios 5, 2. 1 Coríntios 5, 2. O verso 1, Paulo vai tratar da questão do pecado que estava acontecendo na igreja. Ele chega a dizer que havia ali entre aqueles irmãos uma imoralidade, como nem mesmo entre os gentios poderia acontecer. Agora, olha o verso 2. Contudo, andais vós ensoberbecidos, e o quê? Irmãos, nós sabemos que não se pode excluir formalmente alguém de um determinado lugar sem que esse tenha sido incluído formalmente. Paulo está dizendo que deveria excluir formalmente alguém. Esse alguém precisa ser tirado do meio de vocês. Como é que você tira alguém que você não tenha colocado? Então veja que essa comunicação de alguém que entra para o grupo é o que dá inclusive condições de tirar do grupo. Então veja que esse contato de se tornar membro do grupo, da igreja local, ele sempre existiu ao ponto do grupo presente saber a hora se deve ou tirar alguém. Agora, se fosse algo aleatório, por exemplo, pergunte para mim aí, tentando vocês não dormir antes do meio-dia, tá? Aonde está o hall de membros da Igreja Mundial Poder de Deus? Oi? Não tem. Da Igreja Universal? Da Igreja Católica? Aonde é que está esses grupos? Não tem hall de membros. Porque para os católicos, por exemplo, todo mundo que não é protestante é católico. Todo mundo é católico. A Bíblia não nos dá essa base. O que a Bíblia nos ensina é os que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, são grupos que, primeiro, ouve o Evangelho, crê nesse Evangelho, é regenerado pelo poder desse Evangelho. Ao ser regenerado, transformado, a primeira coisa que ele procura é onde é que estão meus irmãos. Onde é que ficam meus irmãos? Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus agora. Cadê meus irmãos? Cadê minha família? E isso é natural de quem nasceu de novo. Eu quero minha família.
Eu quero a minha igreja, o meu povo, que segue o meu pai, que tem a orientação do meu pai. Cadê meu povo? É a primeira coisa que acontece. E a Bíblia nos vai dando essa direção, inclusive quando é para tratar de disciplina. Esse precisa ser tirado, esse inclui. Cuida desse, cuida daquela. Olha as viúvas. Olha, mas veja aí quem foi inscrita. As viúvas mais velhas, as viúvas mais novas. Veja a inscrição delas aí, como é que está? Percebe que há uma questão organizada. Tinha regras, tinha orientações para cumprir as regras, ou submeter as regras. Isso é a igreja do Senhor Jesus. 2 Coríntios, agora 2:6. Segunda carta de Coríntios 2:6. Aqui, Paulo está falando, parece que é por aquele mesmo irmão que lá atrás foi excluído, agora ele está dando orientação para receber de volta aquele irmão. Aí no verso 6, o verso 5, ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. E basta-lhe a punição pela maioria. Paulo está falando de uma disciplina que foi aplicada, e de uma disciplina que foi aplicada pela maioria. Aí a minha pergunta é, como é que nós sabemos a maioria de um grupo se você não tem a relação do tamanho do grupo? Vocês estão comigo? Estão entendendo o raciocínio aí? Como é que eu sei que hoje, aqui pela manhã, nós temos a maioria? Se eu tiver uma contagem do todo. Como é que no nosso estatuto, por exemplo, nós temos no nosso estatuto, como é que devemos nos comportar para cada decisão que for tomar, de acordo à quantidade de membros presentes. Porque nós temos um rol de membros que temos lá a quantidade de membros que temos. A maioria só se sabe se souber o todo. Então vejam, as escrituras nos mostram que sempre houve uma organização nesse sentido. Então, é bíblico ser membro de uma igreja? Pertencer a um grupo onde você tem compromissos, tem deveres e tem privilégios também? É bíblico. Se alguém disser para vocês assim, olha, eu não participo de igreja nenhuma, porque a Bíblia também não manda participar, manda sim. Está entendendo? A Bíblia manda. A Bíblia nos orienta. Nós temos na Bíblia argumentos para dizer, você precisa ser membro sim da igreja. Se você é a igreja, você precisa. Mas eu sou membro da igreja universal. Só se for do reino de Deus. Porque se da universal do Senhor Jesus, a primeira coisa que você vai desejar é participar da igreja local. Porque é na igreja local que nossos dons, o fruto do Espírito é aplicado, é na igreja local. E é na igreja local que o seu compromisso, seus deveres e os privilégios também são acentuados. Então, é bíblico sim. Respondi a primeira pergunta. É bíblico? Sim. Nós teríamos vários outros textos, mas nosso tempo não é tão grande assim, precisa caminhar. O último tópico é se é bíblico, né? O segundo seria como acontece a confirmação de quem deve ser membro da igreja. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante porque é o seguinte, acontece com vocês, às vezes comigo, né? Essa semana mesmo a irmã Rosa, né, falou comigo, pastor, eu quero colocar a Isadora e a Rafaela na sala do Senhor também, né, para ser batizado. Uma boa palavra. Eu posso chegar também para o Marcos e dizer assim, Marcos, eu quero colocar o João para batizar na próxima batismo. Vê que eu estou falando, mas alguém tem que decidir isso. Alguém vai ter que dizer assim, pastor, o João está na hora mesmo. O João não está na hora. Mas você percebe que isso cai na responsabilidade de quem decidir isso? Oi? Seriam os pais, né?
Mas normalmente quem acaba tendo que decidir vamos chamar assim, no tribunal final. Na instância seriam os pais, mas e depois vai cair na mão de quem lá na frente? Pastor, acaba no pastor. E aí o pastor tem que decidir quem está na hora de batizar, quem não está na hora de batizar. Porque às vezes, eu como pai, eu quero que meu filho batiza. Porque se isso faz parte para sustentar ele na igreja, batiza. Se puder até amarrar uma corda no pé dele e os irmãos puxar, vai me ajudar. Agora, a pergunta é, biblicamente, como é que esse processo deve acontecer? Essa é uma das causas que eu preciso que vocês prestem atenção, porque essa é uma decisão que precisa ser entendida com todos vocês. Alguém encontrar Totó na rua e falar, Totó, como é que faz? Eu estou querendo ser daquela igreja. Totó precisa ter a resposta certa para dizer para ele como ele deve fazer. E quais são os critérios que devem ser. O próprio Totó precisa ver esses critérios. Porque joga tudo para o pastor. E tem questão que eu confesso para vocês, que o grupo de irmãos às vezes chegando para mim, pastor, fulano quer ser membro, e aí? Ele já está dizendo que o senhor não tomou uma decisão ainda. Ou seja, aí a gente fica acuado. Rapaz, o irmão fulano falou isso, o outro irmão falou isso, o outro falou isso. E se eu não tomo uma atitude, além de magoar o irmão que está querendo, eu ainda estou formando um exército de irmãos também que está aí fazendo uma campanha aí, né? É uma torcida pelo irmão. Vamos ver como acontece a confirmação de quem deve ser membro da igreja. Primeiro, uma vez que a igreja é formada por pessoas regeneradas, logo a porta de entrada para a membresia é conhecer e crer no Evangelho. Isso aqui nós não temos dúvida, né? É conhecer o Evangelho e crer no Evangelho. Quando falamos sobre esse assunto, o que há de mais importante é o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja só existe por causa do Evangelho. Por isso, a principal porta de entrada para ser membro de uma igreja é conhecer e crer no Evangelho. Eu creio que isso aqui não há dúvida, né? Agora, a pergunta é como fazer parte da membresia local. Porque aí vem aquela questão assim, pastor, a gente não tem como sondar o coração. A gente não tem como saber profundamente, né? Aí a pergunta é, quem tem autoridade para averiguar se essa ou aquela pessoa deve ser membro da igreja? Quem é que tem essa autoridade para fazer essa averiguação? Aí talvez alguns vão dizer que ninguém, né? Para dizer quem pertence ou não a esse grupo. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. O verso 16. Tem meu relógio aqui, Cris? Mateus 16 é dito assim. Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos lembram que aqui Pedro está respondendo uma pergunta que Jesus havia feito. Jesus perguntou, o que diz os homens, né, a meu respeito, quem sou eu? Aí eles disseram algumas coisas e Jesus perguntou, mas e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se vocês observam, aqui essa autoridade de dizer quem é ou não pertencente à igreja, está sobre Jesus. Porque quando Pedro faz a confissão, Jesus disse, olha Pedro, sobre essa confissão, sobre essa sua afirmação de quem eu sou, quem é a minha pessoa, e sobre essa confissão sua, eu te estabeleço quem é a igreja do Senhor Jesus. E eu te digo, sobre esta pedra, ou seja, sobre essa sua confissão,
está edificada a minha igreja. Logo, seria a ideia de que a igreja do Senhor Jesus Cristo é, e pelo menos se para identificar alguém, seria alguém que, sendo ele identificado como tendo uma profissão de fé verdadeira na pessoa de Cristo Jesus. Então, aqui, essa autoridade está sobre Jesus. No verso 19, olha o verso 19, do mesmo capítulo. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, além de Jesus estar com a autoridade da confirmação, Jesus está concedendo aqui aos apóstolos uma autoridade para ligar na terra e desligar no céu. Seria isso? Seria isso que Jesus está dando aos apóstolos? Primeiro, vocês vão lembrar que a autoridade, o requisito para entrar na igreja é essa confissão de fé. A confissão de fé correta, crer no Senhor Jesus, com o entendimento correto da pessoa de Cristo. E quem é a autoridade que está fazendo isso? Jesus Cristo. Veja que Jesus ouve a confissão de Pedro e aprova. Tem um pastor chamado Leandro Peixoto que ele diz que quando junta a confissão e o confessor, nasce um membro de igreja. Quando a pessoa tem uma confissão correta na pessoa de Cristo, forma um membro de igreja. Em seguida, Jesus entrega a Pedro e aos apóstolos essa autoridade. A autoridade de testemunhar se tal confissão de fé é correta ou não. É isso que Jesus está dando aos apóstolos. Em Mateus 19, eu lhes darei as chaves do reino. Porque reino, a igreja, irmão, não é o reino de Deus. Mas a igreja faz parte do reino de Deus. Por que a igreja não é o reino? Porque o reino é muito maior do que a igreja. A igreja está dentro do reino, mas o reino é o governo de Deus, que é muito maior. Por exemplo, estava vendo o culto Palavra da Vida ontem. O Palavra da Vida não é o reino de Deus, mas o Palavra da Vida está dentro do reino. O que Jesus está dizendo é que dar-te-ei as chaves do reino. Ou seja, seria aqui o mesmo dar-te-ei as chaves para inserir alguém no reino. Se nós observarmos essa ideia aqui, é a ideia de que, primeiro, vocês lembram de Efésios 2:20, que vai dizer que a igreja está fundada no testemunho dos apóstolos. Os apóstolos receberam de Jesus Cristo a orientação para a organização da igreja. Então, a igreja era formada segundo o testemunho apostólico, segundo a orientação apostólica. Aqui Jesus está dando aos apóstolos uma questão interessante. Sabemos quando o texto, Mateus 16, é mal interpretado? Quando nós olhamos esse versículo. Qual autoridade é essa que Jesus está dando aos discípulos? De quê? Preste atenção, irmãos. Não é a igreja, não são os apóstolos que ligam. É Deus quem liga. O que o texto está dizendo é, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado. O que você desligar, terá sido desligado. O Senhor não está dando a nós a autoridade de pôr gente no céu e tirar do céu. O Senhor está dando a nós as condições de testemunhar quem foi ligado e quem foi desligado. É diferente. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Qual era, a princípio, ali primeiro, a função dos apóstolos? Testemunhar, averiguar. Olha, o Alciso, pela conduta, pela vida dele, ele foi ligado. Ele foi ligado no céu. Por que eu sei que ele foi ligado? Porque ele tem uma confissão de fé, ele tem uma conduta de vida. Se ele foi ligado, então, venha, entra para a igreja. Agora eu estou vendo aqui a Joaquina, pela conduta, pela confissão de fé, ela foi desligada. Então sai da igreja. A ideia por trás aqui do que o Senhor está nos ensinando, não é que nós temos essa autoridade para ligar e desligar. O que o Senhor está dizendo é que foi dado aos apóstolos e depois à igreja a autoridade de primeiro fazermos o seguinte: foi ligado, então você identifica e liga. Foi desligado, você identifica e desliga.
Quando a igreja exerce disciplina, por exemplo, o que a igreja precisa ser feita é observar alguém. Ó, essa pessoa não está sendo identificada com uma vida que condiz à confissão de fé e à conduta de um crente. Então ela precisa ser tirada porque ela já está desligada. Ah, mas alguém, olha, está andando conosco já faz um bom tempo, tem tido uma boa confissão, tem tido uma boa conduta. Ó, essa pessoa foi ligada no céu. Então se ela foi ligada, então liga na terra. Perceba que o verbo é do passado. Vários comentaristas bíblicos trabalham esse texto muito bem. Leiam o texto, temos um livrozinho ali, Membresia na Igreja. Tem outros palestrantes que tratam sobre esse assunto. No final do curso eu vou colocar uma lista de livros que os irmãos podem estudar e ver isso. A ideia ali é a função apostólica de início, que depois foi dada à igreja, é de identificar quem foi ligado. Porque é dito, o que você ligar na terra, terá sido ligado, já foi ligado. Então, essa é a ideia. Isso nos distingue dos outros grupos que não têm nem mesmo esse pensamento. Os que possuem as chaves do reino têm autoridade do céu, não para fabricar, essa citação eu peguei de um pastor, Leandro Peixoto, que eu gostei da maneira como ele colocou. Os que possuem as chaves do reino têm autoridade do céu, não para fabricar um cristão, mas para identificar e declarar que é cristão. Mediante a confissão de fé e a conduta cristã, mediante testemunho de fé e testemunho de vida, que ele reflete essa fé. Percebe a interpretação do texto? A função é identificar os crentes. Isso é muito interessante, porque aí quem é que identifica? Não é o pastor. Sim, irmão Ronaldo. É a mesma coisa. Em algumas versões está será, né? Nesse mesmo versículo, porque eles entendem que quando Jesus diz sobre esta pedra edificaria a minha igreja, Jesus estava dizendo sobre Pedro edificaria a minha igreja. Mas Jesus não está dizendo sobre Pedro, Jesus está dizendo sobre esta pedra, sobre essa confissão que Pedro acaba de dizer. Embora no grego a palavra Pedro e pedra está muito próxima, mas observando esse texto e os outros textos, é muito claro que é sobre a confissão e não sobre a pessoa de Pedro. Né? Quem possui essa autoridade para declarar quem ou não é um cristão? Talvez como um bom cristão mal informado diria, ninguém, só Deus. Não, Jesus está dizendo que nós temos condições. Identificar pela profissão e pela conduta. Podemos ser enganados? Isso aí é outra coisa, né? Mas dentro daquilo que nós conseguimos ver e sabemos. Olha Mateus 18:15. Aqui você vai ver que não foi só ao apóstolo Pedro, mas à igreja também. Mateus 18. Vocês lembram que Mateus 18 está tratando de disciplina. Se teu irmão pecar contra ti, vai só você e ele. Depois vai dizer que se ele te ouvir, ganhasse teu irmão. Se não ouviu, vai então chama mais outras pessoas e mais 2 ou 3 testemunhas. Por último, leva a igreja. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Então veja que aqui agora é aquela pessoa que não ouviu a primeira repreensão, não ouviu a segunda, levou o assunto à igreja e a igreja agora precisa decidir. Se ele ouvir a igreja, perdoou, acabou o assunto. Mas se ele não ouviu a igreja precisa tratar ele como um gentio e publicano. Ou seja, tratar ele como um não pertencente à igreja. E aí, ao fazer isso, Jesus disse, em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, está vendo a mesma questão agora? Terá sido desligado. Então veja que não foi dado apenas aos apóstolos, mas a igreja. Jesus sabia que os apóstolos logo morreriam. A igreja precisava continuar fazendo esse mesmo papel de identificar, liga. Identifica que foi desligado, desliga. Então, o que nós devemos fazer aqui é uma resposta daquilo que Deus já fez. Por isso, a igreja local, a diferença da universal. Porque na igreja universal, a igreja invisível, o Senhor já ligou. Mas nós aqui vamos identificar e ligar aqui também. Aqui nós vamos identificar e desligar, se for o caso. Essa é uma necessidade nossa.
E isso muda muito, irmãos, porque é o seguinte, a igreja toda precisa ser preparada para isso. Por exemplo, antes de eu chegar para o Marcos e falar para o Marcos que meu filho, eu quero que ele inclua meu filho na sala dele para ser batizado ou algo desse tipo, eu preciso trabalhar para eu identificar a profissão de fé do meu filho. Eu preciso identificar a conduta de vida do meu filho. Da mesma forma, o seu amigo, seu vizinho, que tem vindo para a igreja contigo. Queremos colocar ele no meio da igreja, tá, mas vamos identificar. Ele já confessou. Como é que está o caminhar dele? Percebe que isso ajuda a gente a entender que é responsabilidade nossa como igreja termos essa identificação. Né? Nós sempre seguramos nossos adolescentes, nossos jovens, a gente segura o máximo que pode. Por duas razões a gente segura. Primeiro, porque é uma linha muito fina. Por exemplo, o Moab, tanto tempo que o Moab está aí, agora que o Moab, quando a Júlia foi, a gente segurou o Moab. E a gente vai segurando. Porque primeiro não precisa ter pressa, porque os pais são crentes, estão congregando, estão aí dentro da igreja. Se é salvo, e nós esperamos que sejam, sim, nossos filhos sejam salvos. Se eles morrerem sem ser batizados, vai para onde? Vai para o céu. Agora, nós sabemos que há necessidade de uma decisão, sim. Isso é um compromisso, é necessário. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos ter muito cuidado para não criar um religioso. O que é um religioso? Essa é uma das razões porque nós não colocamos crianças para estar cantando, pregando aqui na frente. A gente tenta segurar as crianças para não estar fazendo coisas aqui. Porque é muito fácil começar a fazer coisas aqui e, de repente, se sentir um crente. Colocar gravata. Um dia desses o Joedes me deu o endereço de um moço que mexe com antena e eu fui lá e o Joedes falou assim, se o senhor não saber o nome, não saber a rua, pergunta lá, o pregador mirim. Na rua tem um pregador mirim. E eu fui. E cheguei lá e perguntei numa casa que eu achei que era. Falei, é aqui que tem um pregador mirim? E aí o pregador mirim falou, você está falando com ele. Desse tamanhozinho. Estava falando com ele. Você é pregador? Sim, senhor. Eis-me aqui. Olha, eu não posso julgar, não conversei com ele, eu não sei quais são as confissões de fé dele. Mas eu digo o seguinte, é muito fácil produzir um religioso. E uma vez um religioso produzido, é muito difícil tornar um cristão. É muito difícil. Jesus foi veementemente contra isso. Ele chegou a dizer, olha, vocês ficam na porta lá e não deixam entrar, impedindo entrar os que devem entrar. E uma vez quando entra, vocês fazem dele um religioso igual a vocês. Então, esse é o cuidado, esse é o problema, porque nós seguramos nossos filhos o máximo possível, porque nós queremos que eles sejam cidadãos dos céus e não um religioso da terra. É preciso que nós identifiquemos isso e formamos esse entendimento. E a Bíblia está nos dizendo que a nós foi dado isso. Então, a quem Jesus está dizendo, a primeira foi os apóstolos, o poder de identificar, depois foi dada à igreja. E veja, irmãos, segundo o texto, que a igreja local tem autoridade para discernir quem é ou quem não é um cristão, para exortar, ouvir, avaliar a conduta, a confissão de fé. Os membros de uma igreja representam o céu na terra. É a ideia, nós encerraremos aqui. O que a igreja deveria examinar para saber se liga o que foi ligado no céu ou se desliga o que foi desligado no céu? Observar a conduta dessa pessoa. Veja que Mateus 18, se essa pessoa não está andando conforme a confissão de fé, a igreja deve desligar. Mas a mesma confissão deve ser observada para ligar. Se a pessoa tem a mesma confissão de fé. Então, o que a igreja deve identificar antes de declarar se tal e tal pessoa foi ligada no céu? Veja Mateus 5:3. Mateus 5:3. Eu quero terminar 10:20 e falta 7 minutos. Mateus 5:3. Lembrando que a igreja local não é o reino dos céus, mas ao mesmo tempo, os súditos do reino são os que também pertencem à igreja. Está entendendo isso? A igreja não é o reino, porque seria resumir demais o reino.
Mas, ao mesmo tempo, os súditos do reino pertencem à igreja. Não existe um súdito do reino de Deus que não pertence à igreja. Existem pessoas na igreja que não são do reino de Deus. Isso é verdade. Judas era um desses. E vários outros. Chegou a fazer parte do grupo da igreja, mas não era do reino. Mas todos que são do reino são da igreja. Mateus 5,3, o que é dito aí em Mateus 5,3? Olha, se a igreja vai analisar a conduta de alguém para saber se ele foi ligado no céu para depois ligar, entre a confissão, nós precisamos analisar também a conduta. E a conduta aqui é alguém com ego vazio. Ou seja, a membresia da igreja não é para a gente cheia de si. Começa por aí. Olha, essa pessoa, a gente começa a ver a mudança na vida dele. Mateus 7,21. O que é que disse aí, Mateus 7,21? Ou seja, a membresia da igreja, se é que nós precisamos estar analisando se essa pessoa foi ligada, para que a gente possa ligar depois, devemos analisar o que essa pessoa já disse não à sua própria vontade e se curva à palavra de Deus. Se essa pessoa, a qual nós estamos entendendo que já está pronta para entrar para a igreja, o que da palavra de Deus ele observa, ele pega, ele ama e ele pratica. O que a gente já consegue identificar, por mais simples e novo que seja na fé, o que ele já está fazendo da palavra de Deus. Porque membresia da igreja não é para gente que não pratica a palavra de Deus. E esse é um problema, eu falo a gente, não só a igreja Anapu, mas os evangélicos em geral. Vocês observaram que o novo censo que saiu agora, o irmão Jaci dizia que era verdade. O censo anterior nós éramos 42 milhões de evangélicos. Esse censo agora subimos para 47 milhões de evangélicos, no último censo que foi feito. Agora, por que 47 milhões de evangélicos nós não conseguimos ver a corrupção diminuir, a situação acontecer? Pelo contrário. Por que isso? Porque, na verdade, embora são evangélicos, estão na igreja, mas não tem isso aqui, não é observado isso. E por que nós temos, e eu tenho ficado muito inquieto com essa questão? Porque, irmãos, nosso objetivo não é encher a igreja. Nosso objetivo é povoar o céu. Se isso tiver que encher a igreja, aleluia por isso. Mas o nosso objetivo, a nossa oração, é para que pessoas vá para a glória, vá para o céu. Claro que vai ter igreja cheia também. Mas o objetivo principal é fazer cidadãos dos céus. Tem uma frase de um moço que diz que foi Spurgeon que diz. Que ele disse assim, que a maior tristeza dele era de chegar domingo à noite e ver que a maioria dos rostos que ele via todo domingo, ele nunca iria ver no céu. Você imaginou uma coisa dessa? É tão agradável a gente tomar café juntos, a gente estar de manhã juntos e ter essa comunhão toda, mas nós queremos que essa comunhão seja para a eternidade. Nós nos amamos, não para essa terra, mas para o céu. Nós nos amamos na eternidade. Eu quero te amar na eternidade. Então, essa é a necessidade de que a igreja precisa desenvolver essa identificação de identifica, liga. Não identificou, não liga. Porque quem liga é o Senhor. A igreja precisa o quê? Identificar se foi ligado. Né? Essa é a questão. Mateus 10, 32. Mateus 10, 32 e 33. Portanto, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás nos céus.
Então veja que membresia da igreja não é para os autoconfiantes, mas é para aqueles que creem no e testemunham. É aqueles que manifestam essa confissão, que mostram em quem está a sua confiança. A função da igreja é distinguir quem são os de dentro e quem são os de fora. E como é que nós vamos distinguir? Observando a confissão e o testemunho desses. Por isso, irmãos, eu encerro fazendo duas observações. Primeiro, medite no privilégio de ser membro da sua igreja. Medite nisso, todos os dias. Lembre do privilégio, irmãos, que é ser membro da igreja. E eu, mais do que vocês, poderia dizer que eu sou imensamente grato a Deus por isso. Imensamente. Essa semana nós estamos orando, ontem oramos, hoje oramos também, pelo Almir. Irmão Almir que trazia aqueles americanos para cá, que durante os anos todos ele trouxe e levou. Irmão Almir desenvolveu um problema na coluna muito parecido com o problema de Renato. E disseram para ele que tem que fazer uma cirurgia. E aí ele foi na igreja que eu estava pregando a segunda passada, inclusive para pedir oração. Ele foi na terça-feira para Belém, ontem de manhã ele fez essa cirurgia. Uma cirurgia muito, muito, muito complexa. E ali, a gente lá em casa, orando por ele, clamando ao Senhor, pedindo graça e misericórdia, porque a gente sente de fato que é nosso irmão, é a minha família, é meu irmão que está lá nessa situação, precisando desse amparo, desse cuidado, né? Mas também, logo depois eu recebo a ligação de um outro irmão, querendo saber como é que eu estou, preocupado com a gente, se nós estamos bem, como é que está a nossa vida. O pastor Ruíte também mandou um áudio querendo saber como estamos, e vários outros. Por que estão preocupados comigo? Por quê? Porque sou irmão dele também. Nós temos esse cuidado. Imagina, nós aqui, irmãos, eu louvo a Deus, aquele grupo PIB solidário. Vocês já perceberam como Deus tem feito. Isso é igreja. Fazer parte disso, eu fico assustado quando eu vejo um crente que não valoriza a sua igreja, que não tem apego, que é cansaço vir para a igreja, é um peso estar na igreja. Estar num momento como este é algo que, eu sei que tem o almoço para fazer, né? Tem o arroz ainda para cozinhar, mas eu vou encerrar porque é muita coisa. Mas vale a pena ser da igreja do Senhor Jesus. Aqui a gente é orientado, a gente é aconselhado, aqui a gente é cuidado, a gente é pastoreado. Eu falei para vocês do pastor André, quantas vezes eu recebo orientação de vocês, de irmãos, dos outros pastores, a igreja do Senhor Jesus. Então medite nesse privilégio. Por último, dedique a exercer sua fé e seu envolvimento na igreja local. Isso fará bem para você e sua família. Dedique a isso. Nós vamos orar encerrando esse nosso tempo e pedindo graças ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos encerrar agora orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós em nos salvar, em nos declarar cidadãos dos céus, em nos fazer pertencentes ao Teu reino, em ligar-nos no céu, e ao mesmo tempo, em conceder à sua igreja na terra, identificar isso e nos ligar nela também. Obrigado, Senhor. Agora pedimos que o Senhor nos ajude a exercer essa função de estarmos atentos, de estarmos sensivelmente conduzidos pelo Teu Santo Espírito, para identificar as pessoas ao nosso redor, para perceber, ó Deus, aquelas pessoas que de fato estão caminhando nessa profissão de fé, essas pessoas que estão tendo uma conduta que de fato demonstra para nós que foram ligadas no céu, para que nós também liguemos na terra. Nos ajuda a fazermos isso com responsabilidade, fazermos isso, ó Deus, com cuidado devido, porque estamos falando do povo que carrega o nome do Senhor, que transmite a mensagem do Senhor, que glorifica o Teu nome e que será também testemunha para o mundo daquilo que o Senhor faz. Nos ajuda como igreja, Senhor, estarmos atentos a isso. Ó Deus, nós vimos hoje que é bíblico ser membro de uma igreja, e nós vimos como devemos identificar pessoas para se tornar membros da igreja. Agora nos ajuda também a vivermos bem como membros da nossa igreja. Nos ajuda, Senhor. Dai-nos graça para isso.
Peço que o Senhor leve meus irmãos em paz, mesmo chegando um pouquinho mais tarde para o almoço, mas que o Senhor reponha o tempo e que hoje à tarde todos nós possamos descansar e preparar para estar à noite aqui. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. À noite nós temos a presença de um missionário aqui conosco, pastor Rosinaldo, ele que vai estar hoje à noite conosco, e vamos estar aqui para cultuarmos o Senhor juntos.